Olá, aqui é a segunda aula de método diagnóstico por imagem sobre ressonância magnética e a gente vai falar de sequência de pulsos. Ok? Meu nome é Alexandre Kuster, professor Alexandre Kuster, e o meu e-mail para contato é kusterpetrópolis@hotmail.com. Qualquer coisa é só entrar em contato comigo. Então, vamos lá? Primeiro slide. Então, spin echo, né? Como é que funciona essa sequência de pulsos? Nós temos dois pulsos, né, vou ligar aqui o laser point, 90. Então, o espaço que a gente tem entre um pulso de 90 e outro pulso de 90, a gente chama de TR. O que seria TR? Tempo de repetição. E entre o pulso de 90 e 90, eu vou ter um outro pulso de 180 e um tempo de eco, que é o spin echo, o sinal. E esse seria o TE, tempo de eco, o tempo que demora para ele voltar, dar o eco de volta para o aparelho. Então, quando a bobina emite uma radiofrequência de 90 graus, né, vamos imaginar que o meu átomo de hidrogênio está apontado para cima, ele abaixa. E aí, quando eu boto 180, mais 180 graus, todos eles se juntam. E aí, conforme ele vai voltando para a região superior, ele vai emitindo o eco. E isso é o spin echo, o tempo de eco. A gente precisa entender esse tempo de eco e tempo de repetição para a gente entender o que seria as ponderações T1, T2 e DP. Vamos lá? Então, ponderação T1. O tempo de repetição é baixo, o tempo de eco é baixo. E aí, na imagem de T1, olha o que eu mostrei aqui para vocês. Aqui seria o campo B0. Quando eu dou o sinal de 180, eles vão se alinhar aqui embaixo. Aliás, eu dou o sinal de 90, eles se alinham aqui embaixo. Quando eu dou o 180, eles se juntam. E aí, quando eu tiro o sinal, eles vão retornando. Ok? Então, em T1, eu consigo visualizar gordura com hipersinal, então ele brilha, aparece branco, tá? E a água com sinal mais baixo, já aparece mais cinza. Olha a imagem como é que fica. A gordura fica branca e aqui onde tem o líquido cefalorraquidiano, ele fica cinza, um cinza mais escuro. Quando eu passo para T2, o tempo de repetição é alto e o tempo de eco também é alto, demora mais tempo. E aí, eles baixam para cá. Então, gordura com hipossinal, gordura fica cinza e a água passa a brilhar. Então, é o inverso de T1, ok? Olha. Então, a água brilhando, o líquido cefalorraquidiano brilhando e a gordura já fica cinza, ok? Isso é um corte sagital do crânio. Então, vamos lá para a gente entender a próxima ponderação. DP, que é a densidade protônica. O tempo de resposta, né? O tempo de repetição é alto, mas o tempo de eco é baixo. O TR vai inibir a ponderação T1 e o TE inibe a ponderação T2. O sinal alto, onde houver maior concentração de H2. Então, DP, então eu consigo, fica cinza tanto o líquido cefalorraquidiano, como fica mais cinza, um pouquinho mais claro, a gordura. Né? Para a gente entender o resumozinho de todas essas três, né? Então, na T1, TR baixo, né? Tempo de repetição baixo, e TE baixo, certo? Quando eu passo para T2, o TR é alto, o tempo de repetição de 90 a 90 é um tempo bem maior, TR é alto. E o TE também é alto, o tempo de eco, o sinal também é alto. Quando eu já passo para DP, olha só, o tempo de eco é baixo e o tempo de repetição é alto. Então, isso aqui foi só um esqueminha que eu montei aqui para facilitar o entendimento de vocês entre as ponderações T1, T2 e DP. E aí a gente observa, primeira imagem, segunda imagem e terceira imagem. Então, a primeira imagem, T1, onde a gente observa que a gordura brilha, mas o líquido cefalorraquidiano não brilha. T2,
onde a gordura fica cinza e o líquido cefalorraquidiano passa a brilhar. E o DP, onde eu tenho uma mistura da imagem de T1 e T2. Ok? Então, ó, uma imagem sem contraste, né? Aliás, a imagem tem contraste quando temos a área de sinal intenso, branco, como também áreas de sinal fraco, escuro. Então, ó, contraste e contraste. Bom, a intensidade do sinal. Quando a gente observa a imagem completamente escura, a gente fala que é ausência de sinal. Quando eu falo que ele é hipointenso, ou seja, pouca intensidade, ele é um cinza mais escuro, certo? Como ele é isointenso, ele é um cinza mais claro. E hiperintenso, eu tenho muito sinal, ele fica completamente branco. Então, quanto maior a quantidade de sinais, mais claro fica a imagem, mais brilha a imagem na tela do computador. Tá? Então, para relembrar, T1, gordura brilha. T2, o líquido cefalorraquidiano aqui, ó, brilha. E DP, a imagem é cinza. Esse é um corte de joelho. Um músculo cinza, gordura dentro do côndilo, que tem aí dentro do osso, na medula óssea, né? Tá cinza. E a gordurinha aí, ó, o líquido cinza também, o ligamento, tá? Essa é a DP. Então, ó, técnicas com supressão de gordura, fat set, né? Então, para a gente suprimir a gordura, eu tenho filtros, eu tenho parâmetros que eu posso escolher no meu equipamento, que eu simplesmente faço o quê? Faço a supressão da gordura, eu escondo a gordura, que se chama fat set. Quando eu tenho supressão de gordura de determinada região, a gente chama de STIR. E supressão de líquor, né, líquido cefalorraquidiano no crânio, a gente chama de FLAIR. Então, ó, fat set. Então, eu tenho densidade protônica e eu coloco um DP, densidade protônica, mas uso um protocolo de fat set, ou seja, supressão de gordura. E aí eu consigo ter um outro padrão de imagem. Bom, STIR, lá, eu visualizo um outro padrão de imagem. O FLAIR, eu vejo o crânio, mas tiro a imagem do líquido cefalorraquidiano. E aí eu consigo ver a massa cinzenta, a massa branca com maior facilidade. Né? Como é que é formada a nossa imagem? Cada imagem nossa é formada por um pixel, né? E um voxel. Esse voxel ele vai representar a espessura do corte no equipamento de ressonância magnética. Por quê? Eu consigo programar a espessura da fatia que eu quero no meu exame. Tá? E o conjunto de voxels mais as linhas e colunas que formam, né, a matriz e formam o meu pixel, vão formar a minha imagem. Ok? E aí, vamos continuar aqui falando um pouquinho mais de formação de imagem. E aí a gente vai falar exatamente da espessura do corte. Em estruturas pequenas, a gente vai sempre utilizar cortes finos e em estruturas maiores usando os cortes mais grosseiros. Então, por exemplo, eu preciso ver com detalhes uma determinada estrutura. Então, essa região que está aparecendo aí, eu preciso de cortes mais finos, mais delicados, para alcançar maiores detalhes. Tá ok? Gap. O que seria o gap? É o intervalo entre o corte, que a gente chama de incremento. É o espaço entre dois cortes. Então, a gente vê aqui, ó, na imagem que apareceu agora, um determinado gap. E na outra imagem, na segunda imagem, a gente vê parece um gap maior, ou seja, um intervalo entre cortes maiores. Então, a gente pode escolher tanto a espessura do corte e o intervalo entre os cortes. Ok? E FOV. Vamos falar agora de FOV. FOV, Field of Vision, quer dizer o campo de visão. Né? É a área de visão moldurada, né? O FOV pode ser regular ou irregular. Por exemplo, um FOV quadrado é um FOV regular. Um FOV já retangular, ele já passa a ser irregular. Ok? Então, ó, um FOV quadrado regular
um FOV retangular, que ele é irregular, ok? Então vamos lá. Falta pouquinho para a gente terminar essa aula, então vamos lá. Número de cortes, né? Deve ser o número necessário para cobrir toda a área de interesse. Então a gente tem aqui, ó, uma imagem com diversos cortes, de cima a baixo, né? E para a gente terminar essa área aqui, queria colocar alguns acessórios para complementar a aula 1. E aí a gente fala de gating cardíaco e periférico, né? Ele é específico, né, para diminuir artefatos causados pelo batimento do coração. E o gating respiratório, ele diminui os artefatos causados pela respiração. Tá ok? Então, no gating cardíaco, a gente vai evitar os batimentos cardíacos. Então, vai sincronizar a máquina com o batimento cardíaco. E no gating respiratório, a gente sincroniza o equipamento com a respiração. Então, aqui, ó, periférico é um cabinho que coloca no dedo, que vai acompanhar ali o batimento cardíaco por ali e sincroniza a máquina. Aqui a gente tem o cardíaco direto, onde são colocados os eletrodos e são fixados no tórax do paciente. E aqui a gente tem uma fita, que é um gating respiratório, um gatilho respiratório, que sempre vai selecionar o corte ou na inspiração máxima ou na expiração máxima. Ok? Muito obrigado por ter assistido essa videoaula. Se você gostou, dá um cliquezinho lá no joinha, no gostei. E continue acompanhando as nossas videoaulas por aqui. Muito obrigado e até mais.